todos, eu me chamo Bruno Botelho e esse trabalho foi orientado pelo professor Antônio Valinotto. É intitulado de A Avaliação do Perfil Epidemiológico da Infecção pelo HTLV na cidade de Belém do Pará pelo Serviço de Atendimento à Pessoa Vivendo com HTLV, SAPEV. Isolado de um paciente com linfoma cutâneo, o HTLV-1 foi o primeiro oncovírus descoberto no mundo. A partir de então, o tipo 2, 3 e 4 já foram também isolados. Da família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae e gênero Delta Retrovírus, o HTLV-1 tem sido associado com diversas condições patológicas e o HTLV-2 com algumas ainda que estão em descoberta. Mielopatia associada ao HTLV, leucemia linfoma de células T do adulto, condições inflamatórias, neurológicas, pulmonares, cognitivas e parasitológicas já estão bem descritas. A transmissão do vírus se dá principalmente pelo contato com células infectadas, linfócitos TCD4, especialmente para o HTLV-1, e linfócitos TCD8, especialmente para o HTLV tipo 2, mas não isoladamente. Os principais fluidos biológicos são sangue, sêmen, fluido vaginal e leite materno, podendo ser transmitidos pela via vertical, de mãe para filho, principalmente pelo aleitamento materno, e pela via horizontal, onde se tem um grupo parenteral, com usuários de drogas endovenosas, pessoas que realizaram transfusão de sangue ou de hemoderivados não leucodepletados, doação e recepção de órgãos, acidentes com pérfuro cortante, estão dentro da via parenteral. E na via sexual, não uso do preservativo. O HTLV possui proteínas importantes para conseguir infectar o hospedeiro, de modo que para a dissorção GP46 e GP21 são fundamentais, para a transcrição reversa de RNA para uma fita dupla de DNA, a transcriptase reversa é essencial, a integrase para conectar esse material genético ao genoma humano, proteínas regulatórias como TAX e REX são geradas, e também proteínas importantes para a montagem do vírus e o futuro envelopamento são importantes. O HTLV-1 possui uma distribuição mundial diversa, sendo Japão, Caribe, América Central, América do Sul, África, Oriente Médio e Melanésia lugares que são de alta endemicidade para o vírus, de acordo com a Organização Mundial da Saúde em 2020. Aqui no Brasil, a distribuição também é bem espalhada, de modo que ainda não se tem estudos bem caracterizados quanto à epidemiologia do vírus em populações gerais. Portanto, esse mapa representa o grupo de doadores de sangue. Bahia, Sudeste, região amazônica, Norte, são locais com uma prevalência da infecção aqui no país. Existem populações especiais que recebem uma maior prevalência para algum tipo viral, como indígenas em HTLV-2, por exemplo. Pará e Belém têm poucos estudos em populações gerais. Lopes et al., em 2022, identificou uma soroprevalência de 0,38%, 0,19% de prevalência para o HTLV-1 e para o HTLV-2. O SAPEV foi criado em maio de 2022, sediado no Laboratório de Virologia e tem o objetivo de fornecer a contribuição na rede do diagnóstico, triagem para o HTLV, bem como o acompanhamento clínico laboratorial dessa pessoa que vive com o vírus. Esse trabalho tem o objetivo de descrever as características epidemiológicas e sociocomportamentais relacionadas à frequência da infecção do HTLV-1 e 2 na população de Belém, Pará, Brasil, atendida no SAPEV. Dentre os objetivos específicos, se tem traçar o perfil soroepidemiológico da infecção de acordo com sexo e faixa etária, bem como a prevalência dos tipos de HTLV e dos fatores sociocomportamentais de risco nessa população. Se trata de um estudo observacional, transversal, descritivo, de prevalência de anticorpos para o HTLV-1 e 2. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Pará, bem como pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, consoante a Resolução 466/12 do Ministério da Saúde. Os participantes assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido quando tinham idade superior a 18 anos, e o termo de assentimento livre e esclarecido para pessoas abaixo de 18 anos. Para o diagnóstico sorológico e molecular da infecção, foi realizado o teste de triagem do tipo ELISA conforme o protocolo do fabricante. As amostras consideradas reagentes foram extraídas o DNA a partir de 200 microlitros de massa celular.
Um valor maior ou igual a 20 nanogramas de DNA foi considerada a concentração ideal para que se fizesse o teste confirmatório de PCR em tempo real. Para isso foi utilizado o aparelho Qubit 2.0 Fluorometer. 5 microlitros de DNA foram utilizados para a realização da PCR em tempo real a partir do sistema Taqmon e dos primers descritos por Tamegão Lopes em 2006, com a plataforma Step One Plus. Um segundo teste confirmatório era realizado conforme o resultado do primeiro teste confirmatório. Caso este fosse não detectável, se realizava o Steinblot. Ele detecta proteínas recombinantes a partir da formação de bandas em uma superfície que são específicas para o HTLV tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, sendo possível então a diferenciação e a confirmação da infecção por via sorológica. Os softwares Biostat e GraphPad Prism 6.0 foram utilizados para fazer a estatística descritiva estimadas por ponto e por intervalo de confiança de 95%, com base no sexo e idade. Foram aplicados testes G exato de Fischer e quadrado para identificar relações entre as características analisadas e a infecção. 696 indivíduos receberam diagnóstico confirmatório no SAPEV, seja ele positivo ou negativo. A maioria era do sexo feminino, tinham idade de 40 e 56 anos, possuíam ensino médio completo ou incompleto, se autodeclararam pardos e tinham renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. Ao analisar por métodos estatísticos, a variável renda familiar foi significativa, de modo que a análise de resíduos identificou que as pessoas que recebiam de 3 a mais de 5 salários mínimos por família eram as mais acometidas pelo vírus. Isso difere um pouco da literatura, tendo em vista que o HTLV está associado a populações socioeconomicamente mais vulneráveis. O grupo foi dividido em 4 subgrupos, dentre eles, indivíduos encaminhados previamente pelo hemocentro da capital, ou melhor, do estado, com o teste de triagem positivo para HTLV, população geral atendida na Unidade Municipal de Saúde dos Jurunas, pacientes das clínicas de pneumologia e reumatologia do Hospital Universitário João de Barros Barreto e pacientes de demanda espontânea que buscaram o serviço. Do grupo Hemopa, 16 de 26 foram sororeagentes, indicando variações possíveis na realização do teste, bem como na plataforma utilizada, sendo do Hemopa a quimioluminescência e do laboratório de virologia o teste de ELISA. Essas variações indicam uma possível mudança de sensibilidade entre os testes. O grupo da UMS Jurunas recebeu 0,41% de soroprevalência, do Barros 0,95% e de demanda espontânea 4%. Quando avalia-se a infecção pelo tipo viral por procedência, sexo e idade, identificou-se que do grupo Hemopa, 26 indivíduos triados previamente, 15 receberam diagnóstico confirmatório da infecção, correspondendo a 60% desse valor. O sexo feminino foi o mais acometido e o grupo de idade de 40 a 73 anos foram os mais acometidos, de modo que o sexo feminino está de acordo com a literatura, tendo em vista que a transmissão da mulher para o homem é mais eficaz, e o grupo de idade também é esperado essa prevalência maior, tendo em vista o período de soroconversão. Quando avalia-se a prevalência do HTLV 1 e 2 por procedência, o grupo da UMS Jurunas, que representa a população geral, obteve o valor de 0,4% de prevalência para o tipo 1 e 0% para o tipo 2. Comparando os testes realizados de triagem e confirmação, tanto de PCR quanto o Steinblot, os indivíduos que necessitaram passar pelo teste de Steinblot, somente um não recebeu o diagnóstico final, sendo considerado indeterminado. Para isso, foi solicitado que o paciente voltasse ao laboratório após 6 meses, considerando um período mínimo de soroconversão de 65 dias, de acordo com a literatura. Quando foi analisado os fatores de risco para HTLV, o período da transfusão sanguínea está associado, principalmente aos indivíduos que fizeram a transfusão antes de 1993, tendo em vista que nesse período a triagem para o HTLV ainda não era compulsória nos hemocentros. Outros fatores foram avaliados, mas não foram encontradas associações estatísticas para este grupo amostral. O SAPEV atendeu no primeiro ano de serviço 803 pacientes, considerando a moradia deles em todas as cidades do estado, e que
no ano de 2023 já se superou os atendimentos realizados no ano de 2022, indicando uma tendência de crescimento do serviço aqui no estado do Pará. Foi escrito um trabalho que foi aprovado no 34º Congresso Brasileiro de Virologia e será apresentado ainda este mês. A UMS Jurunas é o contingente que representa o estudo de prevalência da capital, 0,41%, diferindo dos resultados analisados por Silva et al. Em 2018 e sendo concordante com os resultados analisados por Lopes et al. 2022, que foi de 0,38%. Variações relacionadas à metodologia do trabalho, à população utilizada, podem responder essa diferença de soroprevalência detectada. Maneschi et al. Em 2022 também identificaram que somente 60% dos pacientes triados como reagentes para anti-HTLV1 e 2 por testes de triagem em 10 anos de estudo são positivos após a realização de testes confirmatórios, indicando a necessidade da realização desses testes mediante um teste prévio de triagem positivo. O encaminhamento da pessoa triada por uma instituição para este serviço especializado de diagnóstico confirmatório para o HTLV e um subsequente acolhimento, acompanhamento do paciente, confere ao SAPEV uma referência no diagnóstico de HTLV no estado do Pará. Fato este relevante especialmente visto que os testes confirmatórios são essenciais para o esclarecimento ao paciente que recebeu um teste de triagem prévia positivo. Essas são as nossas referências. Agradecimentos ao LabVIR, à SAEST, à PROPESP, UFPA e CNPq. Obrigado.